Oi, gente, bem também? Poderíamos estar melhor, né? Não fosse mais uma decepção e comprovação que o nosso Supremo Tribunal Federal se transformou em um partido político sem voto e da esquerda. Não dá para levar a sério essa turma, né? No Papo de Política Doce de hoje, nós vamos falar como a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou Moro parcial no caso do julgamento do Lula na Lava Jato. No meu entendimento, eles cometeram um atentado contra a justiça brasileira. E vamos falar do presidente que convocou uma reunião com os presidentes dos outros poderes para falar da vacinação em massa e propor novas ações unificadas para conter o avanço da Covid-19. Vamos falar do Agripino e governadores ditadores que insistem em restringir cada vez mais a liberdade do cidadão, sempre com a alegação de que estão salvando vidas. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com os amigos, aciona o sininho, deixa o seu comentário. Bora pro papo? Bora lá! Eu queria muito começar o nosso papo de hoje falando só de coisas boas, né? Mas isso, infelizmente, não é possível. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com a mudança de voto da ministra Carmen Lúcia, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento de Lula, decepcionante e vergonhosa decisão que atenta contra a justiça brasileira e o povo brasileiro, que clamou para que os corruptos fossem presos e aplaudiu a maior operação contra a corrupção já existente no Brasil, que levou poderosos para a cadeia, que foi a Lava Jato, e agora 3 ministros, após a justiça declarar em 3 instâncias Lula culpado, até com excesso de provas, eles derrubam esses julgamentos e declaram que o vilão da Lava Jato é o ex-juiz Sérgio Moro. E o injustiçado é o maior corrupto da história do Brasil. Realmente é um marco negativo na justiça brasileira. A ministra Carmen Lúcia, nitidamente influenciada pelo Beisola, Gilmar Mendes, que se gaba desse poder que exerce sobre ela. Muda seu voto e faz uma justificativa medíocre e lamentável, ministra. Vamos ouvir a justificativa da ministra Carmen Lúcia. Deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional. Poupe o povo brasileiro de ser chamado de idiota. Mais uma vez, o povo brasileiro é traído por interesses pessoais desses capas pretas que estão levando o Brasil à escuridão. O Brasil vive uma instabilidade jurídica, o que é fortemente prejudicial ao país. O que dizer mais sobre isso? Só lamentar. E o presidente Bolsonaro aposta em uma reunião com demais chefes dos poderes constituídos, Senado, Câmara de Deputados e outros, para tentar articular algumas ações conjuntas para o enfrentamento da Covid-19. Eu confesso que não espero muito desta reunião, mas pelo menos o presidente não poderá ser acusado de não tentar conversar e de não ser democrata. O presidente ele está apostando na vacinação em massa, o que ficou comprovado com o investimento bilionário que fez há quase um ano atrás, ainda no início da pandemia,
que foi na produção da nossa própria vacina, que hoje já é a realidade. E o Brasil vai produzir 6 milhões de doses por semana. Essas doses serão usadas no Programa Nacional de Imunizações. É a primeira vacina contra a Covid-19 com a aprovação da Anvisa que nos dará uma tranquilidade. Nós seremos autossuficientes em vacinas. Nós poderemos nos tornar até fornecedores mundiais. Bolsonaro, enquanto era chamado de negacionista pela mídia lixo e pela esquerdalha, investia no nosso país, no nosso potencial de produção. Enquanto seu ditadória o acusava constantemente de negacionista, de querer levar o povo para a terra dos pés juntos, que insistia na compra da vacina da China, que ele, claro, tem participação nos lucros e é uma das mais caras, que em plena pandemia aumentou impostos, aumentou sua verba para publicidade em 70%, para se autopromover politicamente, com narrativas para atacar o presidente da República e imputar total responsabilidade ao presidente. Quem decretou lockdown, que é a ausência total de plano, por um ano, sem comprovação científica? Quem é que leva o povo ao desemprego, à falência, ao desespero, à fome? Que autoriza a polícia a prender e agredir cidadão de bem que quer trabalhar? Quem é que mente sobre a compra das vacinas e as ações contra a Covid-19, quando todos os recursos vêm do governo federal? Quem recebeu mais de 190 bilhões para investir no combate à Covid e não diz onde gastou? Qual é o estado que tem o maior número de óbitos no Brasil e que insiste em trancar o povo e o comércio? Quem é que precisa da tropa da Polícia Militar inteira para se proteger do povo? São aqueles derrotados pelo povo nas urnas que querem tomar o poder a qualquer preço. Mas o negacionista e responsável por todas as mortes do Brasil é o presidente Bolsonaro. Ele que no início da pandemia investiu na produção da nossa vacina. Ele que criou o maior projeto social emergencial que atendeu 68 milhões de brasileiros. Ele que mandou bilhões para estados e municípios se estruturarem no combate à Covid-19. Ele que tenta manter a economia do país, que respeita a Constituição Federal e quer garantir o direito do cidadão de ir e vir e de trabalhar. Ele que pode sair às ruas e falar com o povo sem ser hostilizado, sem ter medo do povo. Quem são os negacionistas e genocidas? O Brasil hoje ocupa o 5º lugar em vacinação. E essa colocação ela deve subir com as novas vacinas. Enquanto esses políticos, ditadores, continuarem a agir de forma política, com interesses eleitoreiros, não vamos vencer o vírus. Porque o pior vírus são esses políticos corruptos que se infiltraram em todos os poderes. Fala-se tanto na ciência. Pois bem, o Dr. Davi Nabarro, da Organização Mundial de Saúde, ele é contrário ao lockdown. Ele disse que o lockdown só serve para deixar as pessoas mais pobres. É preciso reconhecer a liderança do presidente da República com relação à pandemia. Por hoje é só. Tendo o resultado da reunião, a gente volta para falar, para comentar. Um beijo no coração de todos. Fui!